Olá, meus amados, voltamos aqui com a nossa terceira parte de modelos atômicos. Nós vimos os primitivos, nós vimos os postulados de Dalton, vimos que Dalton, o postulado dele não explicava, né, porque se eu atritar uma lã de um bastão de vidro numa lã e depois pegar esse bastão e atritar ele, e botar ele perto de um pedaço de papel, ele vai puxar o pedaço de papel para perto dele, né? Logicamente é porque os átomos tinham cargas, nós sabemos hoje, né, que os átomos têm cargas positivas e negativas, né? Tem partículas positivas e negativas. Então o modelo de Dalton não explicava isso. Antes da gente chegar no modelo de Thomson, que é o modelo pudim de passas, nós vamos falar desse cara aqui, ó. Vamos falar de William Crookes. Crookes, ele fez alguns experimentos em uma ampola que ficou conhecida como ampola de Crookes. Ele foi um químico e físico inglês, né, que viveu de 1832 a 1919. Se a gente for lembrar aqui nossa aula, olha só quanto tempo, olha só aqui, ó, a data do modelo atômico de Dalton. 1803. Aí se passou muito tempo, porque até chegar em Thomson, né, ainda vai demorar um pouquinho mais. Olha. A gente vai falar de Thomson em 1897. Então, o que Crookes fez? Crookes, ele pegou uma ampola, certo? Nela, ele fez um circuito, né, elétrico. De um lado, cargas negativas, que é o polo negativo. Vou escrever para vocês aqui, ó. Polo negativo, que tem o nome de cátodo. Isso vai ser importante, cátodo. E do outro lado, eu tenho o polo positivo. Polo positivo, que é chamado de ânodo. Certo? Eu sei que depois, lá para frente, a gente vai estudar polo negativo, polo positivo, cátodo e ânodo nas pilhas. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. O que é que Crookes fez? Crookes fez uma ampola, olha só, com baixíssima pressão, a pressão de 0,1 atm, botou gases com essa baixíssima pressão, só que numa grande corrente elétrica, aqui, ó, num grande potencial elétrico de 20 mil volts. E ele observou o seguinte, ele observou que raios saíam do polo negativo em relação ao polo positivo. Ele chamou esses raios de raios catódicos. Ele chamou esses raios de raios catódicos. Só que Crookes, ele não disse que os raios catódicos eram elétrons, certo? Quem falou isso foi Thomson, certo? Quem falou que os raios catódicos foi Thomson. Então foi Thomson que, na verdade, descobriu os elétrons. Mas, se não fosse a experiência desse cidadão aqui, de William Crookes, numa ampola, está aqui a ampola dele, numa ampola, onde colocou gases sob baixíssima pressão de 0,1 atm, uma grande diferencial de potencial de 1000 volts. Então eu tenho gases aqui dentro. E observou que feixes de luz saíam do polo negativo para o polo positivo, talvez Thomson não tivesse entrado para a história. Certo? E por que Crookes chamou de raios catódicos? Porque, Sandrão, ele saía do cátodo para o ânodo. E esses raios catódicos que são elétrons. E quem atribuiu essa descoberta de elétrons? Thomson. Então Thomson foi o cara que descobriu a primeira partícula subatômica. Que é quem? Que são os elétrons.
Sandro, qual foi a participação importante de Crookes? Foi construir uma ampola, botar gases lá dentro de baixíssima pressão e observar que um feixe de luz saía dos cátodo para o ânodo, mas ele não disse que esses raios catódicos eram elétrons. Quem disse que esses raios catódicos eram elétrons foi Thomson. Porque Thomson vai usar esses experimentos de Crookes para provar que existe uma partícula subatômica carregada negativamente. Certo? Repito. O que é que Crookes descobriu? Crookes descobriu os raios catódicos, mas não disse que eles eram elétrons. Certo? Que são raios catódicos, são raios que saem do polo negativo, que é o cátodo, para o polo positivo, que é o ânodo, na ampola de Crookes. Ok? Beleza? Então vamos para a nossa próxima aula, que é sobre Thomson.